Olá, bom dia! Estamos aqui de novo com a série Passe Adiante, com o nosso fermento natural. Ontem nós fizemos um fermento natural e ele cresceu de ontem para hoje. Então dá para vocês verem que o negócio até estourou para fora. Então aqui é o que a gente vai fazer? Como a gente pesou 1 kg do nosso fermento natural e mais 1 kg de trigo, que foi o reforço, ele transbordou, que vocês veem que ele cresce a beça. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar daqui a medida que nós vamos fazer o pão. Quanto de pão que nós vamos fazer? Vamos analisar o seguinte: se você tem uma família meio grande, você pode fazer com até 2 a 3 kg de trigo com 1 kg de fermento natural. Porém, como a gente vai usar para fazer o reforço e mais o pão, a gente vai usar 1 kg desse fermento para fazer o pão e mais 1 kg a gente vai deixar para o reforço mais para frente. Então, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de uma balança. Vou pegar a balança e vamos pesar uma vasilha. Se você tem a mesma vasilha, seria até interessante você ter uma mesma vasilha. Por quê? Pelo seguinte: se você não tem uma balança eletrônica, você vai pesar o seu vasilha, a sua vasilhame, né? A sua vasilha, e a gente vai pesar o fermento para ele ficar uma medida mais ou menos exata. Então o que a gente vai fazer? Vamos tirar o fermento, mais ou menos 1 kg. Por quê? Porque ontem nós pesamos 1 kg de trigo, 1 kg de fermento natural e meio litro de água. Aí nós fizemos o reforço e foi o que deu a quantidade. Então esse daqui é a vasilha vazia, com o mesmo peso. A gente vai analisar aqui que seja 1 kg. Ó, vou mostrar aqui para vocês que deu 1 kg certinho. Ó. Certo? 1 kg. Então o que a gente vai fazer agora? Com essa daqui, a gente vai deixar ela aqui de lado. Pôr até em cima dessa tampa mesmo e vamos deixar ela aqui reservada. Deixar ela aqui. Essa daqui vai ser o nosso reforço. Com essa massa, esse pedacinho aqui que transbordou, esse daqui a gente pode até deixar eliminar, porque ele ficou também uma casquinha. E a casquinha ajuda, mas não é tão importante. Então aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar 1 kg de trigo. Nós vamos fazer o pão com 1 kg de trigo e 1 kg do fermento. Então o que a gente vai fazer aqui primeiro? Vamos colocar aqui o trigo. Em geral, tem muita gente que gosta de um pão italiano bem forte de sal. Em geral, a gente coloca o que seria uma massa de pão de sal comum, como se fosse usar um pão de sal com uma padaria. Pão de sal de padaria, para cada quilo de trigo, você usa de 20 a 25 gramas mais ou menos de sal. Então, o que a gente vai colocar é essa medida. Nós vamos colocar de sal, a gente vai colocar 25 gramas. Então, isso aqui é uma medida, é um medidor que você acha em qualquer lojinha de R$ 1,99. Isso aqui ele mede de 5 ml a 5 gramas. Então, vamos colocar aqui 25 gramas de sal. Então são 5, 10, 15, 20, 25. O açúcar não é necessário se você não quiser colocar o açúcar. Ele não é necessário. Porém, o açúcar ajuda na fermentação. Como? Os bichinhos do fermento natural, eles adoram açúcar. Então, para você colocar pelo menos 10 gramas de açúcar já ajuda. Então, 5, 10. É só para dar também um temperinho nele, para ele ficar um pouquinho mais amarelinho. E a gente vai colocar o quê? Mais ou menos 1,5 colher de margarina. Você pode usar qualquer margarina, mas desde que seja uma margarina de uma boa qualidade. Pode ser uma margarina de uso geral, para confeitaria. Pode ser aquela Qualy, também, que ela tem 75 a 80% de lipídios. Quanto mais lipídio a margarina tiver, é melhor a qualidade dela. Então a gente vai colocar aqui mais ou menos 1 colher e mais um chorinho. Isso é 1,5 colher mais ou menos, que dá mais ou menos na faixa de umas 100, 120 gramas mais ou menos. Então, é isso que a gente vai pôr. Ovo você pode até colocar, porém não é necessário. Um pão italiano você não precisa pôr o ovo não. Pode pôr se você quiser, mas se você não quiser não é necessário. A água, aqui a gente vai colocar o quê? Mais ou menos a quantidade que seja suficiente para a massa não ficar nem dura nem mole. Ela tem que ficar uma massa maleável, uma massa assim que ela pegue na mão. Então aqui o que a gente vai fazer?
Vamos dar uma mexidinha, juntar o sal, o açúcar, mexendo bem para ele misturar. Por enquanto a gente não amassa, deixa a margarina pular lá e para cá. Isso pode ser feito também isso numa vasilha antes de pôr na mesa, né? Que o Mané esqueceu. Então vamos fazer o oco na massa, a margarina, e vamos colocar o nosso fermento. Fermento, do jeitinho que está aqui, você já pode agregar ele na massa. O cheiro dele é forte, mas não é assim aquele cheiro de azedo. Um fermento natural tem um cheiro agradável. Ele não pode ficar assim aquele cheiro azedo. Significa que você não fez uma fermentação boa. A fermentação natural, em geral, ela não pode demorar mais que 3 dias para você dar um reforço nela. Se você deixar mais que 3 dias, ela até pega de novo, porém ela vai ficar com um cheiro muito azedo, uma massa assim muito forte. Quando você for fazer o pão, na hora de você provar o pão, comer, ele vai ficar mesmo com a massa assim um pouquinho com gosto azedo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Agora nós vamos colocar a água. Aí nós vamos colocando a água aos poucos, para ela agregar mesmo no fermento. Aqui você tem que enfiar a mão na massa mesmo, viu? Não tem jeito não. Mas o importante disso, que não só fica um pão muito gostoso, que é uma coisa que a gente faz com carinho. Então toda vez que você for fazer qualquer coisa, faça ela com carinho, mostrando, sabe, seu sentimento bom, né? Bons fluidos, né? Que em geral, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente sempre se propõe a fazer uma coisa quando você está afim. Então, se você hoje não tiver muito afim de fazer, não faça. Deixa para amanhã. Mas você sabe que o fermento natural não pode deixar muitos dias. Então, se você tiver que fazer, só dá o reforço. Espera um dia que você estiver bem, aí você faz o pão. E a gente vai juntando o trigo e ele vai quebrando mesmo. Então, tem um pouquinho de força aí para a gente sovar a massa. Vamos pôr na água aos poucos, está chegando o ponto. Vamos sempre quebrando ela, para o fermento misturar bem com o trigo. Ela já vai pegando então uma certa liga, sabe? Então, essa liga é que é importante. Você leva e puxa, ó. Leva, rasga e puxa, rasga e puxa. Ó. Em geral, esse tipo de movimento é padrão para você fazer qualquer tipo de massa. Até massa de panetone você pode fazer assim. Ó, você arrasta, puxa, arrasta e puxa, arrasta e puxa. Então, aqui ó, você vê como a nossa massa já está agregada ao fermento. Ó, ela fica uma massa ó, pegando. Ó. Porém, ela não está grudando, ela não está assim mole, ela está pegando. Essa é a massa boa. Então, aqui agora, das duas uma. Se você tem um cilindro na sua casa, é importante, passe. Muitas vezes até ele ficar uma massa lisa e sem quebrar. Porque você passe o dedo nela, ela não faça isso. Ó. Você vê? Você passa ela o dedo na massa, ela não vai rasgar. Então, se você passar no cilindro, ótimo. Se você não tiver cilindro, tenha braço bom, um pouquinho de paciência e na calma, você vai sovando. Esse movimento você vai ter que ter muita paciência e um pouquinho de trigo você pode ir jogando na mesa para ele ir agregando. Então, aqui a gente vai sovando. Se você não tiver o cilindro, você pode fazer também no rolo desse de macarrão. Joga um pouquinho de trigo na mesa, põe ela, abre com o rolo,
fecha, dobra, abre de novo e assim quantas vezes for necessário até você ter a massa lisa. Essa massa que eu estou dizendo para você. Como a gente tem um cilindro, vamos acelerar um pouco o processo e a gente já volta já. Só um instantinho. Depois que nós já cilindramos a nossa massa, ela vai ficar com essa textura. Ó. É aquilo que eu disse para vocês. Você vai passar o dedo, ó, tá vendo? Ó, ela vai tirar, só aqui, ó. Ó, ela fica lisa, certo? Ó. Então, para você ter esse tipo de efeito, você vai ter que sovar bastante nas mãos. Porém, você pode fazer também com um rolo de macarrão, como eu falei para vocês. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos dar um descanso nessa massa de mais ou menos uns 20 minutos a meia hora. Vai só dar uma viradinha nela aqui. Só assim. E vamos deixar ela descansar aqui. Mais ou menos uns 20 minutos a meia hora. Vamos cobrir com plástico, para ela não pegar muito ar. Enquanto isso, a gente vai dar o reforço no nosso fermento natural. Como? A gente vai colocar a mesma quantidade que nós colocamos ontem, que é o quê? É 1 kg de trigo, meio litro de água e o nosso fermento natural, que dá mais ou menos na faixa também de 1 kg. Toda vez que a gente vai fazer um reforço de fermento natural, você vai colocar a quantidade que você quer no pão. Em geral, as perguntas de um fermento natural, de fermentação natural, é como que eu faço o reforço do trigo. O reforço é o que? Nada mais é do que você dobrar a quantidade de peso que você tem no fermento natural. Se você tem 500 gramas, você coloca 500 gramas de trigo e meio litro de água. Se você tem 2 kg de fermento natural, depende do que você vai fazer. Se você vai fazer uma quantidade muito grande de pães, então você dá um reforço maior. Um exemplo, se você tem 1 kg de trigo e você quer reforçar ele, você pode colocar 2, 3, 4, 5, 10 kg de trigo para aquele. Só que você vai dar um tempo a mais só para ele fermentar. E de preferência você não vai colocar na geladeira. Você vai colocar ele num lugar onde ele não pegue ventilação. De preferência num lugar calmo, assim que você não fique trepidando como um armário de pão. Você vai pôr ele num lugar onde você pode deixar ele descansar sem ficar indo para lá e para cá ou mexendo nele. Então aqui como a gente vai fazer um pão caseiro, você vai colocar 1 kg de trigo. Vamos pôr aqui 1 kg de trigo. Tá. Colocamos 1 kg de trigo. Nesse 1 kg de trigo, a gente só vai fazer o que agora? Vamos pôr na mesa. E a gente vai fazer o reforço. Que é o que? Nada mais é o que a gente fez ontem também. É a mesma coisa. É o trigo e o nosso fermento natural. Em geral, é isso aqui que ele vai dar. 1 kg, 800, mais ou menos. Ó, 1 kg, 1 kg e 100. Então, é isso tudo que a gente vai colocar no nosso reforço. Esse reforço, se você manter certinho, se vocês puderem ter um tempinho para o trigo, vocês vão ver que o negócio vai te durar a vida inteira. Nossa, como que vai durar a vida inteira? É só você ter um pouquinho de paciência e sabendo o seguinte, o fermento é como um filho, você tem que ir dando de alimentar. Então se você alimentar ele a cada 2 dias, 3 dias, é o suficiente para ele ter uma vida longa e próspera. Para o fermento que vocês querem ter para a vida toda. Então nós vamos colocar agora o meio litro de mais ou menos assim, meio litro de água. Então aqui para cada quilo de trigo a gente vai colocar meio litro de água. Aqui nós temos um copo de medida com 500 ml de água, certo? A água pode ser de preferência filtrada, porém não é necessário que seja gelada. Gelada você vai colocar se você preferir uma fermentação de um dia para o outro, mas isso já no nosso pão. Então aqui você pode colocar uma água, desde que seja uma água filtrada, sem muito cloro de preferência, né? Por isso que deve ser filtrada. Então, porque os bichinhos não gostam de cloro. Então aqui nós vamos incorporando, do mesmo jeito que nós fizemos o pão. E aqui vocês vão ver que de ontem para hoje como ele ficou. E aqui também. Então aqui você não é necessário, se você não quiser fazer um pão amanhã,
Um exemplo, você vai querer fazer pão todo dia. Se você quiser fazer pão todo dia você vai ter que fazer esse mesmo processo. Todo dia. Então, é bom você ter a mesma vasilha, tipo assim, um tamborzinho igual a esse, ou de preferência que seja até um pouco maior, porque você viu que o nosso fermento transbordou, né? Então pode ser até um pouco maior. Porém, se você quiser também reduzir essa massa, você pode. Você não é necessário você usar o quilo inteiro do fermento natural. Você pode colocar como? Você pode fazer meio quilo. Você pode fazer meio quilo do nosso fermento natural, meio quilo de trigo e 250 ml de água, que vai dar também um resultado bom. E você vai manter ele pelo menos de 2 a 3 dias, para você não precisar mexer. Agora, sempre, nunca esquecer do seu fermento. Ele está lá na geladeira, lá esperando que você alimente ele a cada 2 dias. E dependendo do que for, até de um dia para o outro. Então aqui a gente está dando um reforço no trigo, no fermento natural, porque todo mundo sempre tem essa dúvida. Como que eu vou alimentar o meu fermento? Mas quanto que eu ponho de trigo? É sempre isso. Pensa o que você vai fazer amanhã, ou daqui 2 dias. Vou fazer um pão, vou fazer 2, 4, 10, 20. Então é só você dobrar. O fermento natural, ele nada mais é do que os bichinhos que tem, igual no iogurte natural, ele tem também na cerveja, você pode tirar o iogurte natural. Esse daqui a gente fez, como a gente fez, vocês viram que a gente tirou ele do caldo de cana. Mas pode ser feito da cerveja, pode ser feito de iogurte natural, pode ser feito de fruta, tipo a uva passa, né? Pode ser feito também, de figo. Então, todos eles dá para você fazer o fermento natural. Aqui, ó, a gente usou já o meio litro de água. Então aqui nós vamos misturando, dando uma sovadinha. Não é necessário sovar, igual a gente vai sovar o pão. Você vê que ela já está incorporando, porém ela não tem que ter a mesma consistência do pão. Ele não pode ficar assim uma massa muito mole. Ele tem que ter, vamos assim dizer, um espacinho para ele se alimentar. Se você deixar ela muito mole, ela vai crescer, só que aí ela não vai ficar um fermento muito bom, vai ficar com uma aparência amarga, um gosto amargo, já devido à água. Então eles têm que ter, não muita água, só um pouquinho de água para eles se alimentarem. Eles se alimentam mais do glúten do trigo. Então aqui, ó, nós já estamos dando o final do nosso reforço. Incorporando todo, até você sentir que a massa já só está úmida, ela não está mais seca. Então, ó, ela já está incorporada, já está feito o nosso fermento. Esse fermento é o nosso fermento que nós vamos usar ele futuramente. Por exemplo, pode ser feito amanhã, pode ser feito daqui a 2 dias, no máximo 2 dias. Então, se você não for usar essa massa toda para fazer o pão amanhã, você pode cortá-la no meio e reforçar ela para amanhã. Deixa aqui do jeito que está, a gente vai colocar o quê? Um pouquinho de óleo na nossa vasilha. Vou jogar um fiozinho de óleo, para quando a gente for tirar ele amanhã, ele não grude totalmente. Fica mais fácil da gente retirar. Só um fiozinho mesmo, só para passar aqui. Certo? Jóia. Então, vamos pegar o nosso fermento e vamos por todos. Dá uma ajeitadinha nele. Beleza. Vocês estão vendo como que ele ficou? Na vasilha. Não ocupou todo o espaço. Tá? Porque esse daqui a gente vai fazer amanhã novamente. Se você não for fazer amanhã, é como eu falei para vocês, você pode pegar o quilo do fermento que você usou ontem, metade nós usamos para fazer o pão e a outra metade nós fizemos o reforço. Você pode usar, para cada quilo de trigo que você for usar, você pode usar até meio quilo do fermento natural. Porém, ele vai demorar um pouco mais para fermentar. Então você pode fazer o quê? Usa 1 quilo de trigo e 1 quilo de fermento natural. Se você não quiser reforçar 1 quilo do fermento, você pode reforçar com meio quilo. Você corta a massa, pesa meio quilo de trigo, 250 ml de água
e o meio quilo do nosso fermento natural. Reforça, mistura, põe ele na vasilha e conserva na geladeira por no máximo 3 dias. Tá? Então a cada 3 dias você vai lá, dá um reforço, mesmo jeito. Tira a massa, ela vai dobrar de volume. Então você tira lá meio quilo de trigo, meio quilo de fermento natural, meio quilo de trigo e 250 ml de água. Mas se você for dobrar, se você quiser fazer mais pães, aí é do seu agrado. Então aqui nós vamos dar mais uns 10 minutinhos na nossa massa e já a gente volta. Pronto, então agora que a gente já deu os 10 minutinhos do nosso pão descansando, a gente vai modelar eles. O que a gente vai fazer? Aqui você pode fazer ele pesando a massa, ou você pode fazer também a olho. Aqui a gente vai calcular que tenha mais ou menos uns 2,5 kg, uns 2,800. Então, vamos modelar ele 3 pães aqui. 4 pães dá para fazer. Então, ó, vamos cortar a massa. 2 e 4. Não é necessário a gente ter muito o peso, mas vamos tentar dividir ela na mesma proporção. Então aqui a gente vai fazer o quê? Vamos fazer 4 tipos de pães. Vamos modelar o redondo, que é o tradicional. A gente vai fazer o quê? Vamos colocando aqui a massa para dentro. Você vê que ela já está até soltando bolha, ó. Já está até fazendo bolha. Então você vai colocar todinha a massa para dentro, olha. E ó, tá vendo? Vai esticando ela para fora, empurrando para dentro. Então aqui eu costumo dar uma molhadinha de nada na mesa, ó. Para quê? Para ela grudar. E aí você vai fazer o movimento circular e puxando, ó. Circular e puxando, circular e puxando. Aqui, ó, você vai circulando e puxando. Ela já vai fechando, ó. Circular e puxando, ó. Aí você vai dando uma apertadinha nela para ela acabar de chegar. Olhamos ela. Vê aqui, ó. Ela ficou fechada, certo? Então aqui a gente dá uma apertadinha, batidinha. Tá, aqui tá feito o nosso primeiro. Então aqui nós vamos fazer um filão. O filão nada mais é do que uma bengala. Uma bengala. A gente abre ele aqui. Aí a gente enrola. Bem apertadinho. Enrolando certinho para ele não ficar um pescoço na massa. Então, ó, tá vendo? Essa parte aqui, onde ficou a emenda, é essa parte que a gente vai colocar ela para baixo. Então ela vai ser assim, na forma. Nessa posição que ela vai ficar. Tá o filão. Esse outro, nós vamos fazer ele tipo de um pão caseiro. A gente estica bem a massa. E daqui você vai enrolar ele aqui, ó. E daqui você vai levando, ó. Aí daqui a gente vai dar o corte nele depois. E esse daqui também, nós vamos fazer um, só que é oval. Do mesmo jeito, nós fizemos, enrolando ele. Dá uma olhadinha na mesa. Puxa, ó, enrola. Vê que ele fechou, certo? Agora aqui nós vamos colocar ele nas formas para pães. Se caso você vai colocar, sempre passa um pouquinho de óleo na forma. Aqui a gente coloca para não grudar na forma, né? Para o pão não grudar na forma e para ele
ficar com a aparência um pouquinho melhor, ela não grudar mesmo na forma. Em geral, ó, essa daqui já está com o óleo passado. Então aqui a gente vai pôr o nosso pão aqui e o filão, ó, sempre com a parte da dobra para baixo. Joia? Então tá feito aqui. Agora, então aqui a gente vai colocar ela para crescer agora, aproximadamente umas 5 horas mais ou menos. É o que vai dar mais ou menos esse fermento para ele dobrar de volume. Se por algum acaso você quiser fazer ele a parte da noite, para ele assar, para você querer assar de manhã, você pode fazer ele mais ou menos na faixa de umas 10 horas da noite. Do mesmo processo que nós fizemos. Faz a massa, faz o reforço, deixa ele descansando. Então aqui agora a gente vai colocar ele para crescer. Aqui a gente tem um armário próprio para crescimento de pães. Vocês que não têm, você pode colocar ele, para crescer num lugar onde não tenha ar, assim, vento. Você pode deixar ele coberto com plástico. Assim como a gente tem um armário, a gente vai colocar um plástico na frente para acelerar um pouco mais o processo. Bom, passado as 5 horas que a gente colocou para a fermentação do pão, agora a gente vai retirar para colocar no forno os pães italianos. Como você vê, eles praticamente dobraram o volume. E agora a gente vai fazer os riscos para colocar no forno. O que a gente deve fazer primeiramente, a gente deve molhar o pão. O pão italiano é uma coisa meio chata para fazer, porque ele necessita que seja bem molhado. Porque como a gente não tem um forno turbo, que é um forno de padaria, a gente vai tentar fazer o mesmo efeito de um forno turbo de padaria. Então a gente pega um borrifador e molha bastante o pão. Você que não tem um forno industrial ou semi-industrial, você pode fazer na sua casa dessa mesma maneira. Você vai molhar bem os pães. Ó, nós vamos molhar bastante. E você também vai fazer na sua casa desse jeito, molhando bem. Molhamos bastante, a gente vai vir com uma gilete, metade de uma gilete cortada, e a gente vai fazer o risco do pão. O risco é uma coisa pessoal, da sua parte, porém, existem alguns riscos que já são meio tradicionais. Da bengala, você risca e vem mais um, para que ele seja profundo e a casca seja bem firme, que ela fique bem, como dá para notar, que ele fica um risco bem grande, bem fundo. Esse daqui nós vamos dessa forma, ó, no meio dele inteiro, um risco só. Porém, para ele abrir. Na hora que a gente assar, vocês vão ver. Esse daqui é o tradicional. 2 lá e 2 aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Para que ele seja bem fundo, para que ele seja bem profundo e que a casca dele seja bem definida. Esse daqui, a gente vai fazer 3 riscos em diagonal. Esse daqui ficou um pouco oval, já pelo fato dele ter esse tipo de corte mesmo. Como a gente faz, a gente deve cortar bem fundo. Então, aqui a gente vai colocar, então deixando o gilete por aí, hein? E vamos borrifar novamente o pão. Vamos deixar ele bem molhado. Agora aqui vem um segredinho. Como a gente tem um forno semi-industrial, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer o efeito de um forno turbo. A gente vai jogar um vapor dentro. A temperatura do forno tem que estar entre 250 a 300 graus. Quanto mais quente o seu forno, é o ideal para assar o pão italiano. Por quê? Porque o pão italiano, o chato dele é que ele é muito maçudo. Então ele necessita de um forno bem quente para quê? Porque ele defina por fora e fique macio por dentro. Você entende? Então o que a gente vai fazer? Já borrifamos bem o pão. Vamos colocar os pães no forno. Aqui, como nós temos 2 portas, a gente coloca, abre só uma.
e a outra aqui em seguida. Então agora a gente pega um pouco de água, mais ou menos uns 300 ml, e a gente joga. Para que o efeito vapor faça com que ele tenha a crocância de um pão italiano normal que a gente compra por aí. Então agora esse efeito aqui, ó, como a gente pode notar, o vapor está saindo por trás e pela frente do forno. Então, fica sempre de olho aqui para que ele não apague o forno. Na sua casa, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma latinha, pode ser uma lata de sardinha, uma lata de leite moça, leite condensado. Então você vai colocar nela mais ou menos uma lata, um pouquinho mais que metade da lata de água. Você vai borrifar bastante o pão e você vai deixar a latinha lá dentro. Essa latinha vai evaporar a água que está lá. Então quando você colocar o pão, aquele efeito que eu acabei de jogar a água aqui, vai fazer lá no seu forno caseiro. Ele vai jogar o vapor, vai evaporar e a casca do pão vai ficar uniforme. Porém é óbvio que você não vai ter o mesmo efeito de uma padaria. A padaria ou até mesmo um forno lastro que a gente possa jogar água. Não vai jogar água dentro do seu forno que vai dar problema. Então vamos tentar ver como que vai ficar num forno lastro e depois no da sua casa. Então vamos esperar agora aqui mais ou menos um cozimento entre 40 minutos, 50 minutos mais ou menos. Aí já já a gente mostra como é que a gente ficou. Bom, agora a gente vai tirar o nosso pão do forno, já depois de 50 minutos dele assando. Vamos ver como é que ficou. Ó, ficou uma excelente aparência. Ele abriu as pestanas, ficaram bem definidas, assim como os outros dois também. Pena que a televisão não tem cheiro, porque ficou excelente. Então, na sua casa também é possível fazer esse tipo de pão. Não, você vê que ele ficou grosso, né? As pestanas ficaram bem definidas. Olha aqui, ó, para você ver. Ficaram bem definidas as pestanas do pão. Agora ele começa a crocância dele. Então, isso é possível fazer com a fermentação natural. Você pode fazer qualquer pão. Você pode fazer qualquer pão com o fermento natural. Esse é uma ideia. É um pão italiano, porém o pão italiano de verdade vai em outros ingredientes. O fermento natural a gente pode tirar diversos tipos de pães. Esse é um dos pães que eu particularmente acho muito mais gostoso e bonito. Então, é isso aí, gente. É uma série que a gente queria, né, passar para vocês, do fermento natural e dos pães já prontos também. Então, passa adiante, né? Assim como vocês ficaram sabendo aqui, passa para outras pessoas, que com certeza vai servir para alguém também, assim como serviu para você. Espero que vocês tenham gostado e futuramente a gente vai passar outras receitas também. Tchau!